Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL e nessa aula a gente vai aprender um recurso interessantíssimo e muito importante da linguagem SQL. Se trata das funções de agregação ou agrupamento. O principal objetivo, pessoal, dessas funções é agregar, né? São juntar valores em uma mesma coluna, aliás, juntar valores de uma mesma coluna e trazer tudo em um único resultado. Por exemplo, vamos entender aqui, ó. Se a gente tivesse a necessidade de somar esses valores, veja bem, a gente tem a necessidade de somar esses valores. Como a gente poderia fazê-lo? Bom, a gente poderia fazê-lo através das nossas funções de agregação ou agrupamento. É semelhante isso, esse processo pode ser semelhante quando a gente faz aquela questão de somatório utilizando o Excel. Quem já trabalhou com Excel ou quem já mexeu no Excel já deve ter feito aquelas funções de soma do Excel. Aqui a questão é bem semelhante. É importante dizer que essas funções elas primeiro começaram aqui e depois migraram para o Excel. Então a origem delas são os sistemas gerenciadores de banco de dados. Então vamos lá, vamos ver como que a gente pode fazer essas funções de agrupamento. Vamos dar o slide aqui. Então vamos lá. As funções de agrupamento, as principais funções que a gente vai estudar nesse curso, que são as principais que a gente vai utilizar talvez no mercado de trabalho, quando a gente for seguir essa carreira de SQL, é a função sum, que é semelhante ao do Excel, que retorna aí, faz a soma dos valores de uma coluna. Tem a função min, que retorna o valor mínimo de uma coluna. A função max, que retorna o valor máximo de uma coluna. A função avg, que ela retorna aí a média aritmética dos valores de uma coluna. E a função count, o objetivo dela é retornar contagem de linhas de determinada tabela. Uma coisa importante que a gente lembra aqui para vocês é o seguinte: todas essas funções elas são afetadas pela cláusula where. Então, o que a gente definir na função, a coluna que a gente definir na função, se a gente utilizar uma cláusula where, essa função ela vai respeitar essa cláusula where. Então, como isso funciona? Então vamos olhar no próximo slide aqui para entender na quase prática aí como isso funciona. Vamos voltar uma linha aqui. Então aqui o que a gente tem aqui, ó. Deixa eu voltar. A gente tem um select aqui. Opa, passou de novo, pessoal. Desculpa aí. Vamos voltar. A gente tem um select aqui. Select comum que a gente já cansou de fazer nesse curso. O que a gente faz? Ele traz algumas colunas de uma determinada tabela. Essas colunas estão aqui e perceba que aqui a gente tem um valor decimal. A ideia nossa é somar esses valores. E como a gente faz isso? A gente faz isso através da função sum, que é uma das funções que a gente vai estudar. Então a gente usa aqui o valor, a função sum, na coluna que a gente quer utilizar para fazer a somatória. Então, no caso, a coluna que a gente vai utilizar aqui é a coluna valor, certo? Dessa tabela que a gente tem. Então, a gente utiliza essa coluna aqui, que é a coluna que a gente quer somar. Então, quando a gente executa essa consulta SQL que a gente tem aqui na tela, o resultado que ela vai mostrar é esse daqui, ó. Opa, deixa eu mudar o resultado que ela vai mostrar para a gente é essa daqui. Aí você vai me perguntar, putz, mas e as outras colunas, o que eu faço? Bem, vamos olhar novamente a definição. O que ele está falando aqui? Ele junta os valores de uma mesma coluna, ou seja, de uma mesma coluna, em um único resultado. E tá certo, está trazendo em um único resultado. Aí você vai me perguntar, como a gente pode fazer que esse valor aqui, quando a gente traz só 180, quando a gente sabe de onde a gente está somando, no caso a gente que desenvolve, talvez a gente tenha alguma percepção de, olha, a gente sabe que esse valor é somatório dessa coluna. Mas não fica legal, né? E se eu quisesse trazer
Por grupo, por exemplo, por produto. Olha, eu quero saber a somatória. Eu quero saber a somatória desses valores, todos esses valores, mas por produto. Ou seja, eu quero a soma das alfaces vendidas, porque a gente tem alface aqui, ó. Vamos lá. A gente tem alface aqui. A gente tem alface aqui. Então eu quero saber a soma disso. A soma quando o produto foi alface. Como eu faço para fazer esse tipo de somatória? Bom, uma coisa que a gente pode fazer é colocar na cláusula where. Mas a gente, nesse caso, vai estar vendendo apenas um tipo, vai estar vendo apenas um tipo de produto. Se a gente colocar dois produtos na cláusula where, o que a gente vai acontecer? A gente vai estar vendendo dois tipos de produto, mas a somatória vai continuar aparecendo aqui, ó. O valor 180. Quer ver? Vamos fazer um teste do que vai acontecer com isso? Eu estou querendo dizer isso daqui, ó. Agora a gente está utilizando a cláusula in, cláusula que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, e a gente está pedindo para fazer o que? Olha, a somatória da coluna valor, where, produto em alface, almeirão e tomate. O que ele fez? Ele fez exatamente o que a gente pediu para ele. Só que o que ele fez? Ele trouxe todas, ele juntou, ou seja, no caso ele fez a soma de uma mesma coluna, que é a nossa coluna valor, e trouxe tudo em um único resultado. Então, até aqui, tudo certo. Não é o que a gente quer, mas ele trouxe o valor em um único resultado. Até aí, nada de novo, em se tratando da questão técnica das colunas de agrupamento, das funções de agrupamento. Mas, o que eu quero fazer é isso daqui, ó. Deixa eu voltar um que passou. É isso daqui o que eu quero fazer, ó. A gente olhando para o resultado aqui, ó, o que eu quero fazer, na verdade, deu uma travada aqui. O que eu quero fazer é isso daqui, ó. Eu quero separar o produto, fazer a somatória das vendas daquele produto. No caso, alface, almeirão. Então, tá vendo aqui, ó? Eu quero fazer a somatória disso que foi vendido, ó. Tá aqui, ó. Tem talvez mais valores aqui para baixo, que eu recortei só um pedaço da tabela, mas eu quero fazer isso, ó. Eu quero fazer a somatória de cada produto. Além disso, colocar o produto, né? Então eu quero fazer a somatória dos produtos e mostrar de quem é aquela somatória, ok? Então no caso, a alface vendeu 35, eu quero mostrar aqui que a alface vendeu 35. Aí, pessoal, que entra uma outra cláusula, deixa eu mexer com isso para cá para a gente poder ver. Aí que entra uma outra cláusula que realmente tem a ver com o nome de agrupamento aqui, é a cláusula group by. O que essa cláusula faz? A coluna que a gente colocar aqui, ó, como opção, no caso a gente colocou a coluna produto, ele vai fazer essa somatória e vai agrupar pela coluna que a gente pediu. Então, no caso, a gente pediu para agrupar pela coluna produto. Então, ele vai fazer a somatória e a soma que ele fizer, ele vai agrupar por coluna. Então, toda vez que a gente utilizar uma coluna aqui no nosso select, juntamente com a função de grupo, obrigatoriamente a gente tem que colocar essa coluna aqui no group by, na cláusula group by. Porque senão a gente faz a soma, e se a gente colocou aqui e não colocou aqui, em alguns gerenciadores de banco de dados ele vai trazer o resultado, mas vai trazer o resultado errado. E outros gerenciadores ele nem vai trazer o resultado, ele vai dar o erro. Então o importante é toda vez, isso é um macete, pessoal, isso é um macete. Toda coluna que a gente colocar aqui, ó, deixa eu limpar para ficar mais fácil a explicação. Toda coluna que a gente colocar aqui, juntamente com a nossa função de agrupamento, obrigatoriamente essa coluna tem que vir para a cláusula group by. Ok? Então essa é um macete, uma regrinha aí que a gente pode decorar. Fazendo isso, dessa forma a gente consegue fazer essa separação aqui, ó. Pegar o nome do produto, no caso aqui alface, almeirão e batata, e a somatória dos valores relacionados àquele produto. Ok? Então essa foi uma aula mais teórica e nas próximas aulas a gente vai começar a mexer com a parte prática, fazer exercícios em colunas
utilizando as cláusulas, as funções de agrupamento. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.